Olá, estamos aqui trazendo para você hoje a lição número 4 da série Cristologia. Jesus Cristo, Deus, a evidência dos Evangelhos. É a lição da editora cristã evangélica da sua revista Cristologia. Vamos lá? Jesus Cristo, Deus, a evidência dos Evangelhos. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e não apenas um homem extraordinário que revolucionou o mundo e deixou sua marca como o maior de todos. A deidade de Cristo é fundamento sólido do cristianismo e desafio constante à verdadeira fé. Seitas heréticas têm surgido desde os tempos remotos da Igreja, ensinando o contrário à doutrina apostólica. O gnosticismo tem sido uma erva daninha, nascida desde os primórdios do cristianismo, que vem semeando heresias e falsas doutrinas, principalmente no aspecto da divindade do Senhor. Ainda hoje, o campo de Deus tem recebido essa semente maligna que tem crescido como joio em meio ao trigo da fé e da crença. A heresia gnóstica tem minado o coração de muitos, pelas vastas literaturas esotéricas dos kardecistas e dos russelitas, chamados falsamente testemunhas de Jeová. Jesus é Deus da mesma essência e natureza do Pai. Ele é pleno de divindade e não devemos ser enganados com filosofias e sutilezas humanas. Colossenses 2, de 8 a 9 diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Confira aí também Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. Se o Senhor Jesus fosse apenas um homem especial, de quem um anjo ou aeon, a emanação divina, apossou-se no batismo, abandonando-o na cruz, como dizem os gnósticos, o cristianismo bíblico seria incoerente e falso. Vã seria a nossa fé e o sangue dos mártires, desde os tempos passados, teria sido derramado inutilmente. As duas lições, 4 e 5, que passamos a estudar, nos ajudarão a entender a maravilhosa doutrina da divindade de Cristo, para que nosso coração seja fortalecido e edificado na fé. Sua formosura divinal é descrita poeticamente num verso que ouvi, ainda criança. Nem os lírios dos vales da Judéia, em seu cântico suave de epopeia, têm a graça e o fascínio de Jesus. Bonito, né? Tópico 1. O testemunho de João Batista. Você pode ler lá em João capítulo 1, versículos 15 ao 36. João Batista, o precursor de Jesus, testemunhou do Messias aos judeus com verdades profundas e claras. Ele disse, em João capítulo 1, versículo 15, Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Inferimos dessa e de outras declarações de João que Jesus é Deus. Olhem só. Deus eterno já existia antes de mim. É o que diz João, ali no capítulo 1, versículos 15 e 30. Sabemos que João nasceu fisicamente antes de Jesus. Portanto, tinha mais idade que ele. Não se trata de nascimento humano. Você pode também ver Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. O texto também diz Deus unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Você pode ler aí em João capítulo 1, versículo 18. Há duas pessoas aqui distintas que são chamadas Deus. O Pai e o Filho. João 3,16, pode conferir. Sabemos que não há dois deuses, a Bíblia contraria a ideia de deuses. Leia lá em Êxodo capítulo 20, de 1 a 3. Vamos lá. Deus é excelso, pleno e gracioso. Você pode ler em João 1, 16 e 17. Expressões como temos recebido da sua plenitude, ou a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ou ainda não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, capítulo 1, versículo 27, mostram que João tinha convicção que Jesus é Deus. Veja também Colossenses capítulo 1,
do versículo 17 ao versículo 19. Deus e Senhor, endireitai o caminho do Senhor, disse Isaías, Isaías 40, de 3 a 5. Já era previsto que João viria antes de Cristo para que a nação de Israel se preparasse para aclamá-lo como Messias prometido. Vamos lá, Deus perdoador. Vamos lá, Deus perdoador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, confira também 36. Quando Jesus recebeu aquele paralítico descido à sua presença, por uma abertura do eirado, antes da cura dele disse, Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículo 5. Os escribas entendiam que só Deus pode perdoar pecados. Julgaram estas palavras como se fossem blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Arrazoavam eles. Jesus demonstrou-lhes que é Deus, confirmando o perdão concedido com cura daquele homem. Leia aí, Marcos 2, de 8 a 12. Tópico 2. O testemunho da ressurreição, a evidência. A ressurreição de Jesus faz a diferença entre a fé cristã e as demais crenças do mundo. Temos um Cristo do qual não se encontraram no túmulo seus restos mortais. Os anjos disseram às mulheres que foram ver o sepulcro onde puseram seu corpo, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, versículo 6. Confira aí. Vejamos algumas evidências da sua deidade pela ressurreição. Sua autoridade é divina. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus declara neste versículo que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade sobre a morte, por isso ressuscitou a si mesmo e ressuscitará o crente pelo seu poder. Você pode conferir em João 10, 17, 18, também em 6, 40, 1 Coríntios 6, 14, também Marcos 5, 41 e 42. Confira, tá? Também, ele tem autoridade sobre os demônios e o líder, Satanás. Confira Marcos 5, de 1 a 13. Sem a permissão do Senhor, o inimigo não pode tocar em nenhum fio de nosso cabelo. É isso aí. Devemos confiar no poder do nosso Senhor e não subestimar o poder dos demônios, a ponto de fazer espetáculos e difamá-los. Não devemos também impressionar-nos com suas ações malignas, a ponto de vê-las em tudo ao nosso redor. Esse demonismo moderno deve ser jogado fora de nossas igrejas. Leia aí Judas, versículos 8 e 10 e Colossenses 3, de 1 a 4. Ele tem autoridade para salvar. Hebreus 7, 25, João 1, 12 e também 10, 28. Cristo só pode salvar porque é Deus Salvador, o mesmo Deus predito nos profetas. Sua autoridade é reconhecida com adoração. A autoridade de Jesus é reconhecida com adoração, ele foi adorado. Leia João 20, 28 e Lucas 24, 52. Os discípulos estavam cheios de dúvidas e medo após a morte de Cristo. Foram as evidências bíblicas do seu aparecimento como Senhor ressuscitado que os fizeram confirmar sua divindade e adorá-lo. Tomé claramente o chama seu Senhor e Deus. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Lucas diz que os 11 e os outros com eles o adoraram. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Lucas 24, 52. Graças a Deus podemos adorar o Cristo vivo, reconhecendo a sua divindade, e como resultado somos tomados de alegria na adoração e louvor a ele prestados. Tópico 3. Testemunho ou declarações de João, o apóstolo. Você pode conferir em João 20, de 30 a 31, 21, de 24 a 25 e 1, de 1 a 14. O Espírito Santo inspirou João para testemunhar, nos seus escritos sagrados, a pessoa de Jesus e sua divindade. No fim do seu evangelho, João declara com beleza ímpar fatos e feitos gloriosos sobre o Cristo vivo. Diz ele, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O seu evangelho, João capítulo 20, versículo 30. Sabemos que o ministério de Jesus foi realizado durante 3 anos
E nele o Senhor fez maravilhas, sinais inumeráveis, mais do que outro qualquer. João 21, versículo 25. Confira aí. Pelas declarações do apóstolo, podemos deduzir que ele era mais do que um homem. Jesus era mais do que um homem, com certeza. Os feitos e sinais de Jesus mostram sua divindade. João diz que no seu tempo os livros não podiam conter os relatos das obras do Senhor. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Em alguns desses feitos, Jesus foi adorado como Deus e não repreendeu os que assim os fizeram, como no caso da mulher cirofenícia. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 25. Concluímos que Jesus é Deus, o Filho que nos auxilia nas dores, na aflição. A encarnação do Verbo comprova a divindade de Jesus. Leia aí João 1, de 1 a 18. João faz declarações extraordinárias sobre a humanização do Divino Verbo, tema este que é comprovado por fatos testemunhados pelo apóstolo. João 1, 1 e 2 diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Tanta coerência é mostrada pela harmonia dos textos do Evangelho e da Epístola, que a conclusão mais lógica é esta: o Logos é o Deus humanizado que tabernaculou conosco. Veja João 1,14. 1 João 5,9 diz: Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Inferimos pelas declarações do apóstolo que Jesus é Deus. Primeiro, Deus pré-existente, versículos 1 e 2. O Logos é o ser cuja existência transcende o tempo. Sua pré-existência eterna é implícita. Novo comentário da Bíblia, F. Davidson. Ele estava com Deus e era Deus. B. Deus Criador. Versículos 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3. Ele tem poder e direito sobre as coisas criadas, pois as fez. Colossenses 1, de 15 a 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Sua vida pertence a Cristo por direito de criação, e se você é crente, por direito de redenção, a quem você tem dado prioridade. Letra C. Deus Luz, versículos 4, 5 e 9. A respeito de João Batista, a Bíblia diz que ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João capítulo 1, versículo 8. De Jesus está declarado que é luz inextinguível e inconquistável. João 1, de 4 a 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina espiritualmente a todo homem. Veja versículo 9. Veja também João 8,12, Salmo 36, 9 e 1 João 1, de 5 a 7. Letra D. Deus da história. Versículos 10 a 15. Jesus, a luz do mundo, o Criador de tudo, revelou-se historicamente ao seu próprio povo, Israel, que não o recebeu. Novo comentário da Bíblia. Está lá esse pedaço, essa parte. Versículo 11 do capítulo 1 de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus o rejeitaram, quando deviam aclamá-lo como o Messias da história, e ainda hoje podemos concluir que sofrem as consequências de tamanha ingratidão. O versículo 12 mostra-nos a graça de Deus para aqueles que o recebem como Salvador. Eles são feitos filhos de Deus pelo poder regenerador do Espírito Santo. Tito 3, versículo 5, confira lá.
O Deus da história se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João testemunha ainda: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Capítulo 1 de João, versículo 14. A glória do Shekinah, Êxodo 40, de 34 a 38, foi vista por João, Pedro e Tiago, no Monte Santo, com majestade e poder, como no tempo de Moisés, mas na pessoa do Deus humanizado, é acompanhada ainda de graça e verdade. A glória vista por João fazia saber que o Verbo era cheio de graça e verdade. Esta mesma glória nos faz entender, pela fé, a deidade de Cristo. Conclusão. Creio que no final desta lição todos nós teremos uma convicção mais aguçada e mais abrangente da doutrina sobre a deidade de Jesus. Isto deve fazer-nos mais encorajados e mais fortes na batalha da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Há também o lado prático da doutrina que deve nos estimular a uma vida cristocêntrica, onde nossas prioridades devem estar sobre a vontade daquele que é Deus e Senhor no céu e na terra. Aquele que diz: toda autoridade me foi dada, Jesus. É o mesmo que ordena: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e ainda interroga: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Obediência ao nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, é o grande desafio da Igreja. Pois é, e aqui estamos encerrando mais uma lição, a lição Jesus Cristo Deus, a evidência dos evangelhos, da série Cristologia. É da revista Cristologia, da editora cristã evangélica. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe.